Livro do profeta Jeremias. Nós estamos estudando os livros dos profetas. Então, nós contamos toda a história de Israel até o livro de Esther. Depois nós tivemos 5 livros poéticos e nós estudamos todas as poesias que foram escritas durante a história de Israel. E agora nós temos 17 livros, que são os registros de todas as profecias que Deus falou com o seu povo durante a história. Então, o que vamos estudar em Jeremias, nós já conversamos no segundo livro dos Reis, no segundo livro das Crônicas, porque Deus usa Jeremias no fim da história de Judá, quando Judá foi levada para o cativeiro. Então, naquele período ali que estava finalizando a história, é que Deus vai usar o profeta Jeremias. Ele profetiza durante 40 anos e as profecias de Jeremias, elas foram ditas nos períodos de Josias, de Jeoacás, de Joaquim, de Joaquim e de Zedequias. Foi quando a nação estava caminhando para destruição, quando ela seria conquistada pela Babilônia. Então, todas as profecias que Deus usou Jeremias para falar com esses reis, para falar com o povo, estão todas registradas aqui. Porém, os fatos históricos estão lá no segundo livro dos Reis, entre os capítulos 22 a 25, e o segundo livro das Crônicas, dos capítulos 34 ao 36, quando nós já estudamos o que foi que aconteceu, as 3 invasões, as 3 levas para a Babilônia. Nós já estudamos quem foi levado na primeira leva, na segunda, na terceira, e o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. Então, Jeremias, ele é um dos profetas desta época. Sofonias também profetizou, Abacuque também profetizou, mas Jeremias, ele é o profeta que mais falou nesse tempo. Na sua época também estava o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Cada um desses 3 grandes profetas estavam profetizando em algum lugar nesse período do cativeiro babilônico. Jeremias era um homem pobre, então ele ficou entre os remanescentes, entre os pobres que não foram levados para a Babilônia. Ele ficou em Jerusalém, profetizando em Jerusalém. Nós temos dentro do palácio, falando para os nobres, influenciando o rei, influenciando toda a corte, intervindo nas leis, o profeta Daniel, que era um homem mais intelectual. E junto aos exilados no rio Quebar, falando de restauração, trazendo uma palavra de ânimo, tinha o profeta Ezequiel. Cada um desses 3 homens foram usados por Deus dentro do seu perfil nesse período do cativeiro babilônico. Então vamos estudar quais foram as profecias que Deus usou o profeta Jeremias durante esse tempo. Esse livro é maravilhoso porque lembra-nos muito o que estamos vivendo. A nação estava num declínio moral, num declínio espiritual, corrupção no sacerdócio, corrupção na política, a palavra estava sendo pregada, as advertências sobre o juízo estavam sendo profetizadas, mas o povo não quis ouvir a voz de Deus e o juízo veio sobre aquela nação. Então, essa palavra, esse livro é muito atual e eu tenho certeza que aprenderemos muito estudando o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulos 1, 2 e 3. O livro do profeta Jeremias, ele tem 2 partes. Até o capítulo 45, nós vamos ver profecias específicas para Judá. E de 46 a 52, nós veremos profecias para nações estrangeiras, para demais nações. Quem foi Jeremias? Capítulo 1 começa mostrando o chamado de Deus a Jeremias. Jeremias profetizou cerca de 40 anos. A sua palavra, ela foi específica, o seu chamado foi específico, avisar sobre o juízo de Deus, chamando o povo para o arrependimento. Mas ele já foi avisado no dia do seu chamado que as pessoas não ouviriam. Imaginam pregar 40 anos, chamando, convidando, mostrando o juízo de Deus e não houve nenhum arrependimento. Então,
Jeremias, no capítulo 1, mostra como foi o seu chamado, como foi que Deus o escolheu. Ele era de uma linhagem sacerdotal, então a lógica é que Jeremias também fosse um sacerdote, mas o Senhor não tinha para ele a chamada sacerdotal. Embora ele viesse de uma família sacerdotal, o Senhor o escolheu para ser profeta. O sacerdote, ele era aquele homem que tinha uma chamada para servir no templo, para servir durante o culto, os sacrifícios e toda a organização do culto. Ele era aquela pessoa que intermediava entre o homem e Deus, ouvindo o homem e fazendo sacrifícios pelos pecados dos homens e levando a Deus. E o profeta fazia exatamente o contrário. O profeta ouvia o que Deus tinha para falar com o homem. Então, o profeta intermediava entre Deus e o homem, trazendo mensagens de Deus para os homens. E, humanamente dizendo, o ofício do sacerdócio era um ofício mais tranquilo, porque ele servia no templo, ele recebia o povo, ele tinha parte nas ofertas. Agora, o profeta não. O profeta ele não era muito amado pelo povo, porque o profeta trazia as palavras de Deus para o povo. E normalmente eram palavras de correção, mostrando um juízo de Deus sobre a nação. Então, humanamente dizendo, não era uma escolha. Se fosse uma escolha humana, não seria uma escolha humana escolher ser profeta. E o Senhor diz para ele então, olha, capítulo 1, veio a palavra do Senhor, não foi escolha dele, foi o Senhor que trouxe a palavra do Senhor a Jeremias, e o Senhor então trouxe uma palavra dizendo, verso de número 4, olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então o Senhor está dizendo para ele assim, olha, eu já te conhecia, conhecer aqui demonstra mais intimidade, o Senhor está dizendo assim, eu já tinha todo um planejamento, eu já tinha todo um histórico de um relacionamento com você, ainda no ventre. Eu te santifiquei, eu te separei, Jeremias, eu te separei para um serviço meu. Então, já te santifiquei e já te dei por profeta. O Senhor não está dizendo assim, eu não estou te perguntando se você quer. É claro que nós que temos uma chamada, nós entendemos perfeitamente isso. Que quando nós somos escolhidos pelo Senhor para uma grande obra, nós não temos a escolha, né? Ou a nossa vida tem propósito, realizando o que Deus chamou, ou a nossa vida não tem nenhum sentido. E ele então tem medo dessa escolha, desse ofício, ele diz assim, Senhor, eu sou uma criança. Ele estava aqui dizendo do seu medo, da sua limitação, porque ele tinha aproximadamente uns 20 anos. Então ele diz, Senhor, eu não sei falar. Mas o Senhor disse para ele assim, olha, eu vou colocar palavras na tua boca. Então o Senhor apresenta para ele a visão, ele vê uma panela fervendo, que a boca dessa panela está em direção ao norte. Então o Senhor dizendo assim, ó, é isso que você vai pregar. Essa panela é um juízo que está fervendo, a minha ira vai ser derramada sobre esse povo e o instrumento de correção vai vir do norte, que é Babilônia. E o Senhor, no verso de número 16, ele mostra qual é o motivo. Ó, eles me abandonaram, foram após outros deuses. E capítulo de número 2, Jeremias, então, ele vai pregar, ele vai falar. Ele chama o povo e começa a falar acerca do juízo de Deus, que em breve viria sobre eles através da invasão de Babilônia. O Senhor lembra no capítulo 2 o quanto esse povo foi amado, a forma como o Senhor os tirou da terra do Egito, e mesmo assim eles trocaram o Senhor. Deus havia dito para Moisés, que era para Moisés avisar o povo, que quando chegasse na terra de Canaã, eles seriam seduzidos a trocarem Deus. E se isso acontecesse, eles teriam punições. Nós lemos isso no livro de Deuteronômio. Porém, Moisés advertiu e o povo não ouviu. O Senhor disse aqui, no verso de número 13, o pecado de vocês me deixaram. Eu sou um manancial de águas vivas e vocês me trocaram pelo quê? Me trocaram por cisternas que não conseguem segurar água.
Então vocês foram atrás de deuses falsos que não podem fazer nada por vocês. Capítulo de número 3. Isso é representado com uma metáfora, como se Deus fosse o marido e a nação de Israel fosse a esposa e eles estivessem cometendo um adultério, uma infidelidade conjugal. Deus tinha uma aliança com aquele povo e aquele povo estava sendo infiel naquela aliança. Por isso, o juízo de Deus seria inevitável. Deus não tem prazer em nos punir. Por isso ele usa os servos dele, os profetas, os pastores, os ministros do evangelho, para nos confrontar, para que nós abandonemos os nossos pecados. Mas se não houver arrependimento, se não houver reconhecimento dos nossos pecados, seremos condenados. E a humanidade vive hoje consequências em várias áreas, por causa da desobediência a Deus. Mas como profetas do Senhor, como proclamadores das boas novas, nós estamos anunciando que em breve um juízo de Deus virá sobre essa terra, que haja arrependimento sobre a nossa casa e sobre a nossa nação. Do profeta Jeremias, capítulos 4, 5 e 6. O profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele sentia a dor de Deus, a dor da traição. Quantas vezes os profetas, eles eram colocados em situações extremas para sentir um pouco do que Deus sentia, para que a sua pregação ela fosse mais enfática e ele pregasse com uma alma. Oséias viveu isso e Jeremias, ele prega com uma alma, ele chora, ele lamenta. Verso de número 19, ele diz: o meu coração está ferido. Ou seja, enquanto ele anunciava o juízo de Deus, Jeremias não estava feliz, ele não estava pregando com alegria. Ele estava indo para as ruas de Jerusalém, gritando para o povo, dizendo: gente, o juízo de Deus virá, Babilônia se levantará, Babilônia vai invadir Jerusalém, Jerusalém vai ser destruída. E ele fazia isso com lamentações, com choro. E o convite é: voltem-se para Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Capítulo de número 4 é um convite ao arrependimento. Capítulo de número 5, ele continua mostrando quais são os motivos desse juízo. Ele disse assim: olha, eu andei pelas ruas, Deus me mandou sair, procurar um justo. Se tivesse um justo, ele deixaria de destruir Jerusalém. A mesma coisa acontece com Abraão, quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. E se houvessem 10 justos, essas nações não seriam destruídas. E agora o Senhor está dizendo: olha, se tiver um homem, um que pratique a justiça, uma pessoa que busque a verdade, eu vou perdoar. Mas ninguém, não havia nenhuma pessoa. Que quadro triste esse quadro que Jeremias está vivendo e pregando. A corrupção, ela foi uma corrupção nacional, entre pobres, ricos, no palácio, na política, no sacerdócio, os profetas também profetizando mentiras. Ninguém praticava a justiça. Verso de número 5 diz que os líderes faziam um acordo entre eles nesta corrupção. Até esses líderes, que eram homens que estudavam as leis e sabiam o que estava escrito lá no livro de Levítico, de Deuteronômio, quais seriam as ordens de Deus para a santificação desse povo, como eles deveriam se comportar com relação às nações vizinhas. Então, Deus está dizendo assim, olha, verso de número 9, o castigo é inevitável. Capítulo de número 6, o Senhor mostra que o pecado desse povo era obstinação. Eles estavam cada vez mais aprofundando no pecado e estavam vivendo como se tivesse tudo bem. Verso de número 14, vocês estão dizendo paz, paz, quando não há paz. Verso de número 15, vocês nem vergonha têm da vida pecaminosa de vocês? Eu estou convidando vocês para andarem no caminho do Senhor. Verso 16, e vocês dizem, não andaremos.
Estou convidando vocês para ouvirem a voz de Deus e vocês estão dizendo, não ouviremos. Verso de número 28, vocês estão duros, coração de vocês estão como um bronze e como um ferro. Como esse quadro é parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Uma geração tão entregue aos prazeres carnais, uma geração tão entregue ao sexo ilícito, aos vícios, vícios de bebidas, de drogas, de jogos, e o pecado destruindo esta geração. E as pessoas dizendo, o que importa é ser feliz, como se fossem felizes sendo destruídos pelos seus próprios pecados. Nós estamos pregando, chamando esta nação, esta geração ao arrependimento. E as pessoas estão como se estivessem surdas, estão como se estivessem cegas para a verdade. A verdade está sendo pregada de uma forma tão clara e nunca foi tão claro o lado da mentira e o lado da verdade, o lado da luz e o lado das trevas. E as pessoas parecem que essa educação tendenciosa, essa mídia progressista está fazendo uma lavagem cerebral nessas pessoas, a ponto de elas acharem que está tudo bem. Não está tudo bem. Em breve, o juízo de Deus virá sobre esta nação. E enquanto isto não acontece, nós continuaremos a pregar a palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulos 7 e 8. Capítulo de número 7, Deus manda Jeremias ir para a porta do templo para confrontar aquelas pessoas que estavam vindo para o culto. Elas estavam tocando a vida normalmente. Havia um juízo de Deus para acontecer. Babilônia ia invadir Jerusalém porque não houve arrependimento e eles estão ali como se nada tivesse acontecido, insensíveis. Verso de número 4, confiando em falsas palavras, dizendo ao templo do Senhor. A fé estava muito maior no templo do que no Deus do templo. E Deus dizendo, não confiem nesses falsos profetas que estão dizendo que Jerusalém não vai ser destruída porque o templo está ali. Lembrem-se de Siló. Deus não poupou Siló porque o tabernáculo estava lá. E ela foi destruída pelos filisteus. Então, Deus está dizendo assim, olha, quantas pessoas confiam no templo físico, acham que ali dentro está o poder, que ali dentro está o milagre, e não querem um relacionamento com Deus. Vão ao templo, fazem rituais, cumprem suas promessas, mas não conhecem o Deus do templo. Verso de número 10, dizem que são livres para fazerem o que quer. As pessoas se enganam quando acham que liberdade é fazer o que quer. João capítulo 8 diz que quando o ser humano ele vive entregue às suas paixões, aos prazeres pecaminosos, essas pessoas se tornam escravas. E verso de número 19, o Senhor diz que o pecado não afeta Deus, o pecado afeta o ser humano. Deus não é afetado, não é ferido através dos nossos pecados. As consequências não vão para Deus, as consequências vêm para nós, seres humanos. Quando o homem peca, ele não está afetando Deus, ele está afetando a si mesmo. E as consequências, elas vêm tanto no juízo final, quanto num tempo presente. Por exemplo, os vícios têm consequências, paixões sexuais desenfreadas têm consequências, né? O álcool tem consequências, o adultério tem consequências, então o ser humano é diretamente prejudicado quando ele peca. E o Senhor fala para eles, verso de número 31, olha, vocês passarão pelo juízo porque vocês pecaram, se afastaram. Olha o que vocês fizeram, vocês chegaram ao ponto de queimar seus filhos, oferecendo a Moloque. Olha, no lugar onde seus filhos foram queimados, vocês serão destruídos. Eu vejo hoje muitas pessoas questionando violências, famílias enlutadas porque um maníaco estupra, mata, entra numa escola, mata crianças inocentes,
Mas o juízo de Deus, ele não vem hoje sobre um indivíduo. O juízo de Deus, ele é coletivo. Então, quantas pessoas justas acabam sofrendo por causa de consequências de um pecado de uma nação? Quando uma nação se afasta de Deus e se entrega a, aos aos prazeres carnais e às vontades de Satanás, toda aquela nação sofre com as consequências desse pecado, com a consequência até na economia, Deus tratando com uma nação. E isso, Deus não tem prazer de fazer isso. Ele faz para que essa nação se renda. É um pai corrigindo um filho e dizendo: olha, eu quero que você melhore. Por isso que eu estou te dando essa varada. Por isso que eu estou tirando esse e esse bem de você. Porque eu preciso que você melhore. A correção é para que você melhore. Capítulo de número 8, Deus mostra que esse castigo, ele é inevitável. E Jeremias, ele chora, lamenta, dizendo: olha, gente, vocês não conhecem Deus. Vocês não estão acreditando no juízo dele. Verso número 7. A cegonha conhece o tempo. A andorinha observa o tempo. Agora, vocês que estão aqui dentro do templo, cultuando, vocês não conhecem Deus. Vocês conhecem o amor de Deus, mas vocês não conhecem o juízo de Deus. O juízo dele é certo. Ainda hoje, quantas pessoas, quando nós falamos do juízo de Deus, quando nós falamos sobre a punição de Deus por causa do pecado, quantas pessoas questionam, criticam, dizendo: não, Deus não vai me julgar, Deus não vai me condenar, porque Deus é amor. Ah, esses cristãos fascistas ficam pintando um Jesus isso, um Jesus aquilo. Não, Jesus é amor. Olha, a palavra continua sendo a mesma. Estas pessoas não conhecem a Deus e, por não conhecer, duvidam que um dia haverá um juízo de Deus sobre esta nação. E o motivo está aí, verso de número 20. Passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Jeremias está dizendo: gente, eu estou anunciando, eu estou chamando vocês ao arrependimento e vocês estão rejeitando a salvação. Versos de número 21 e 22. Eu estou dando remédio para vocês, mas vocês não querem beber o remédio. Que possamos orar, clamar, para que esta geração ouça a voz de Deus e que tenha os seus corações quebrantados, para que conheçam a Deus, se aproximem de Deus, conheçam o seu amor, conheçam a sua misericórdia, mas conheça também o Deus justo que em breve exercerá um juízo globalizado, um juízo também individual, onde cada um de nós prestaremos conta da nossa vida diante do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulos 9 e 10. Capítulo de número 9, Jeremias continua falando diante da porta do templo para aquelas pessoas que estavam ali falsamente adorando ao Senhor, mas não abriam mão dos outros deuses, dos ídolos. E ele está ali falando, lamentando diante daquelas pessoas, chamando ao arrependimento. Mas nós percebemos no capítulo 9 uma mistura de emoções. Ao mesmo tempo que ele sente compaixão, ele sente também ira. E esta é uma característica do profeta, que se inspira em Jesus como esse profeta. Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele mostrava a sua compaixão, a sua misericórdia, Marcos capítulo 9 diz que Jesus sentiu compaixão, mas João capítulo 2 mostra um Jesus irado, com o desprezo pelo sagrado. Um Jesus que pega o seu chicote e expulsa os cambistas ali. Nós, os profetas do Senhor, nós, aqueles que proclamamos o evangelho, a palavra do Senhor, nós sentimos isso na nossa alma diante de uma geração insensível. Sentimos dor e, ao mesmo tempo, sentimos ira, não uma ira como obra da carne, mas uma ira com um sentido de zelo pelo sagrado. E ele mostra para essas pessoas que elas estão habitando no engano. Por que o engano? Verso de número 6, olha, vocês estão vivendo no engano porque se recusam conhecer o Senhor.
Então, como eu vou conhecer a mentira? Como eu vou saber que algo não é verdadeiro? Somente conhecendo a verdade. Então, é impossível detectar o que é obra de Satanás, o que é a mentira de Satanás, se nós não conhecemos a verdade. A verdade nos blinda contra a mentira. Eu tenho dito isto para os pais que ensinem a verdade aos seus filhos, para que quando os seus filhos ouvirem a mentira na escola, na mídia, com os colegas, a criança ela conhece tanto a verdade que ela vai conseguir discernir aquilo que é mentira. Mas os falsos profetas estavam ali profetizando, falando mentiras, e aquele povo acreditando nos falsos profetas. Por que é que estavam sendo enganados pelos falsos profetas? Porque não conheciam a Deus, que é a verdade. E Jeremias, então, em algum momento da sua pregação, ele olha para as mulheres e, sabendo que nós, mulheres, somos mais emotivas, ele diz: mulheres, se levantem, ah, tornem-se carpideiras. As carpideiras eram, culturalmente, mulheres que eram pagas para chorar em funerais. Quando era funerais de pessoas nobres, pagava-se essas mulheres para vestirem roupas de luto e chorarem para enobrecer aquele velório. E ele está usando isso como uma metáfora, dizendo assim: venham chorar, venham mulheres sábias, venham para que vocês ajudem-me explicar, espalhar esse juízo iminente de Deus. E quem sabe vocês, mulheres, que são mais emotivas, quem sabe vocês, verso de número 20, mulheres, ouçam a palavra do Senhor e os vossos ouvidos recebam a palavra do Senhor e, conclusão, para que vocês ensinem os vossos filhos, as vossas filhas, cada um ensine a sua companheira. A morte, verso de número 21, a morte subiu pelas nossas janelas, pelos nossos palácios, para exterminar crianças e jovens nas praças. Meu Deus, como a palavra de Deus ela é atual. O Senhor conta conosco, mulheres, para ensinar os nossos filhos a verdade do Evangelho, mas também para prepará-los. Por quê? Porque tem uma guerra contra eles, contra as crianças e contra os jovens. Essa guerra que nós temos vivido hoje é uma guerra contra os nossos filhos, especialmente contra crianças, jovens e adolescentes. E a ordem continua sendo a mesma. Levantem-se, mulheres, e chorem, e lamentem, ensinem o lamento também aos vossos filhos, para que eles sejam protegidos desses ataques do inferno. Capítulo de número 10, o Senhor fala mais uma vez, de uma forma muito clara, confrontando-os. Por que é que vocês estão indo atrás desses ídolos? O que eles representam para vocês? Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tudo aquilo que ocupa prioridade na nossa vida. Tudo aquilo que recebe o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas finanças. Não só pessoa, mas às vezes coisas também são colocadas no lugar de Deus. A prioridade do tempo não é de Deus, isso é uma idolatria. E o Senhor disse assim: olha, olhem para mim, verso de número 7. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Vocês estão me trocando, Rei das Nações, por deuses falsos. Verso de número 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ter um relacionamento com Deus é sabedoria. Tolo é aquele que atribui a sua fé a coisas, a pessoas que não podem fazer nada, nem por eles mesmos. E todas as vezes que o Senhor dizia, ele dizia: fui eu que criei todas as coisas. Fui eu que criei os céus e a terra. Verso de número 11. Os deuses não fizeram os céus e a terra. Fui eu que fiz. E vocês estão deixando de confiar em mim. Verso de número 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Ou seja, por que é que vocês estão confiando nos ídolos e não em mim?
Confiar, se entregar, é um ato de sabedoria. Confiar em Deus é um ato de sabedoria. Deixar que Ele dirija as nossas vidas, os nossos caminhos, é um ato de sabedoria. E essas foram as palavras de Jeremias na porta do templo, chamando aquele povo que estava indo prestar um culto, como se nada tivesse acontecido, para que essas pessoas se arrependessem. Mas, infelizmente, não houve arrependimento e o juízo de Deus veio sobre aquela nação.